Olá, eu sou Marília Damião e começa agora o Go Green, um papo energético, o podcast da Green Yellow. Quinzenalmente, traremos para você um bate-papo sobre energia e suas várias ramificações, energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. No episódio de hoje, falaremos sobre eficiência energética e as medidas simples que podem ser tomadas para priorizar o uso racional da energia. Vamos saber os pontos simples, mas também os complexos desse quebra-cabeça, que tem como objetivo também diminuir a emissão de gases de efeito estufa até 2050. Dados da Agência Internacional de Energia apontam que melhorar a eficiência energética de 2% para 4% pode ajudar nesse acordo de redução. Então, para falar desse assunto, convidamos Andréia Abreu, diretora técnica da Leroy Merlin, e Bruno Martinez, head de eficiência energética aqui da Green Yellow. Sejam bem-vindos. Oi, Marília. Obrigada pelo convite. Oi, Bruno. Olá, Andréia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês falando desse tema que é apaixonante de eficiência energética. Então vamos começar, sempre eu comento isso nos podcasts, começar do começo, dos conceitos. Então, Bruno, explica pra gente o que é eficiência energética. Bom, eficiência energética, eu vou começar até antes, né? O que é eficiência, né? Eficiência, basicamente, é fazer mais e melhor com menos, e aí tem um item que é importante aqui, o melhor, né? Que é sem comprometer a qualidade, né? A hora que a gente expande esse conceito para eficiência energética, a gente está falando em como que eu posso, né, consumir menos energia, tendo um resultado melhor ou tendo mais resultado. Um exemplo clássico desse, né, a melhor maneira de você não consumir energia de um ar-condicionado é manter ele desligado, né, mas você, obviamente, não está ganhando os benefícios da qualidade, que é o conforto térmico. Então, o segredo aqui é como que eu consigo, né, fazer com que o ar-condicionado me proporcione o conforto térmico adequado, consumindo o mínimo de energia possível. E aí, Andréia, como é que a Leroy enxerga isso, né? Então, dentro de todos os sistemas consumidores de energia que vocês têm, como que a eficiência energética é estratégico para vocês na tomada de decisão? A Leroy é uma empresa multinacional francesa, pertencente ao grupo ADO, e ela tem um programa mundial que se chama We Make Positive, e nesse programa a gente tem definido todas as estratégias do grupo para o desenvolvimento sustentável. Todas as eficiências energéticas, mas também dos nossos produtos na venda. Então, toda a cadeia, desde a construção até a venda ao cliente final, está descrita dentro desse programa. E ele tem alguns compromissos que estão diretamente alinhados com os da ONU. Essas diretrizes têm diversas vertentes, como eu já disse, desde eficiência energética até a sua operação, e ela rege todas as operações no mundo todo, em todas as bandeiras que a gente tem por aí, né? Para decidir sobre os equipamentos, modelos de loja, a gente obrigatoriamente faz uma análise de eficiência energética, tanto dos equipamentos como dos sistemas. As nossas lojas são entendidas como sistemas, então elas funcionam não como um organismo vivo, mas é próximo disso. A gente entende desde o que a gente gasta com o equipamento, quanto aquilo que a gente economiza com uma parede mais eficiente, com um telhado mais eficiente. Então, é um conceito geral de análise de eficiência. Acho que vai de contra um pouco a que o Bruno comentou, né? Eficiência não só na energia, mas em toda a loja, né? Não só, como você falou, na cadeia como um todo, né? E aí, Bruno, até um pouco essa questão que a Andrea trouxe, né? Que isso é uma iniciativa global da Leroy, de trazer eficiência energética, trabalhar com renováveis, e o Brasil é um país que trabalha como um grande líder em energia renovável, energia limpa. Mas qual que é essa visão do porquê que a gente não investe tanto na mesma proporção em redução de consumo? A gente, né, a Green tem muitos contatos com muitas empresas, mas a preocupação, às vezes, com redução de consumo não é tão grande como o uso de energia renovável. Como que você enxerga isso? Marília, o que eu enxergo é que existem alguns fatores, né? E eu acho que, do meu ponto de vista, o principal é relacionado aos incentivos, e principalmente relacionados o driver hoje do consumidor é o incentivo financeiro, né? Então, geralmente o custo da energia
o quanto pesa no orçamento realizar um projeto de eficiência são itens que definem se o cliente vai adotar ou não um projeto de eficiência energética, né? Além dessas barreiras, o consumidor às vezes esbarra se o projeto vai dar certo ou não, se esse é um risco que é tolerável para ele ou não, falta de conhecimento técnico, né? Porque geralmente os projetos de eficiência energética eles exigem um estudo mais aprofundado, um conhecimento técnico mais aguçado dos sistemas para você conseguir identificar aonde que está consumindo a mais ou qual é a oportunidade que eu tenho de redução de consumo. E aí, geralmente, também esbarra em falta de recursos internos para realizar um projeto específico de eficiência, né? Então, às vezes, dentro de uma empresa ou de uma indústria ou uma companhia, você tem diversos outros projetos relacionados ao business da companhia, que geralmente o projeto de eficiência energética acaba ficando em segundo plano. O legal disso é que, bom, a GreenYellow percebeu essa dificuldade no mercado, percebeu essas barreiras, e aí desenvolveu dentro do modelo de parceria algo que elimina o máximo possível dessas barreiras, né? Então, um dos nossos modelos aqui, onde a GreenYellow faz o investimento, toma o risco do sucesso do projeto, quer dizer, o cliente não assume o risco financeiro pelo sucesso do projeto. Utilizamos, né, da nossa engenharia, que é especializada em desenvolver esse tipo de projeto, e também operar esse tipo de projeto, quer dizer, de uma certa maneira a gente mitiga o risco com conhecimento técnico e compartilha, né, com o cliente os ganhos, né? Então acaba virando uma situação de parceria, de ganha-ganha, onde as duas empresas saem ganhando, explorando uma oportunidade de eficiência energética. Um fato interessante é que no Brasil, por exemplo, a gente tem uma das tarifas de energia mais caras do mundo, e aí nos últimos 5 anos a gente teve um aumento grande, né, dessa tarifa de energia, quase 50%. Isso exige do mercado que começa a pensar em eficiência energética e aumenta as possibilidades de oportunidades que podem ser exploradas aqui no Brasil. Geralmente, optar diretamente por geração de energia, às vezes é um desperdício, né? Porque o consumidor não faz o balanço entre o que é mais barato. Será que vale mais a pena eu colocar um sistema de iluminação mais eficiente, né? E colocar menos placa fotovoltaica no telhado, ou um sistema de ar-condicionado mais eficiente e adquirir menos energia renovável, né? Muitas vezes, né, o consumidor, como toma a decisão pela energia renovável, não faz esse balanço e aí deixa passar uma oportunidade, né, de estar consumindo menos, de ser mais eficiente. A gente fala bastante aqui na Goela desse conceito, né, dessa pirâmide energética, né? Eu começo numa base da pirâmide ali fazendo um mato alto, né? Ações que eu vou mitigar ali o consumo de energia, para por último, lá no topo da pirâmide, eu trabalhar com renovável, né? Mas concordo com você que acho que hoje essa pirâmide é um pouco invertida aqui no Brasil. E aí, aproveitando o que você comentou do modelo de negócio, Andréia, a gente tem uma parceria, né, GreenYellow com a Leroy há mais de 3 anos. Qual a importância dessa parceria para vocês? Como que a gente tem apoiado vocês na expansão e nos projetos de vocês? Bom, a GreenYellow foi uma grata surpresa aí nos anos que a gente tem mantido essa parceria com eles. A Leroy é bastante responsável com relação à redução do consumo, tá? Então, assim, a gente tem um trabalho muito grande de desenvolvimento de sistemas que façam com que a gente reduza o consumo e também que seja eficiente no uso. Então, a gente adaptou 37 lojas junto com a GreenYellow, das 47 que nós temos. As 10 que não fizemos, basicamente, foi porque já construímos ela com uma iluminação em LED desde o projeto, mas adaptamos as 37 lojas iniciais. E a principal premissa, quando esse projeto foi iniciado, era trazer eficiência energética para essas lojas, redução de consumo e garantir que todas as especificações técnicas que nós tínhamos fossem atendidas. Então, além do prazo de garantia de 5 anos para os equipamentos que foram implantados, a gente também precisou delimitar o nível de iluminação de cada loja. A gente tem níveis obrigatórios pelos nossos cadernos internacionais, então a gente precisa garantir minimamente 700 lux nos corredores e 500 lux nos corredores intermediários, né, nos internos, e com isso a gente conseguiu fazer um trabalho de desenvolvimento
com a GreenElo. Além da GreenElo, nós fizemos muitas buscas no mercado, falamos com diversas empresas que estavam trabalhando com um modelo parecido, muito próximo do que a GreenElo propunha, mas a gente fez uma análise tanto das nossas expectativas técnicas como as das comerciais, e optamos pela parceria com a GreenElo, que tem sido bem satisfatória e vencedora aí nos últimos anos. E aí, Bruno, né, a Andrea comentou bastante dos requisitos técnicos, né? Como que a GreenElo desenvolve esse projeto em parceria com o cliente? Como é que é o processo disso dentro aqui do nosso lado? Eu comentei, né, um pouquinho do modelo anteriormente que a gente faz, que é um modelo de compartilhar a economia, mas eu queria também trazer para vocês um outro modelo que é muito parecido com o que a gente vem fazendo com a Leroy Merlin agora, né, principalmente para as lojas novas que eles vêm abrindo, e tem sido uma parceria muito legal, e é muito bom ver uma empresa do porte da Leroy Merlin tendo essa preocupação, né, com a eficiência energética, o que faz, né, com que ela se torne uma líder, né, nesse sentido, e faz com que as outras pessoas, né, e até os consumidores da Leroy Merlin comecem a prestar atenção na parte de eficiência energética. Um dos modelos que a gente vem trabalhando com a Leroy Merlin é um modelo de utilidades como um serviço, que é o Utilities as a Service. Nesse modelo, ele é bem flexível, né, onde a cliente contrata a GreenElo como um serviço de utilidades, por exemplo, iluminação, que é o caso da Leroy Merlin, ou pode ser ar-condicionado, refrigeração, ar comprimido, e qualquer tipo de utilidade, e a GreenElo é responsável por executar, operar e manter de maneira mais eficiente possível esse sistema contratado, essa utilidade contratada, né? Dessa forma, o cliente não precisa se preocupar de maneira nenhuma, né, com a redução, com a solução técnica aplicada, ou com qualquer tipo de problema de manutenção, ou principalmente com o consumo de energia. Tudo isso fica como responsabilidade da GreenElo, né, que é especialista em executar esse tipo de sistema e especialista em operar da maneira mais prática, né, e mais eficiente possível. Né, como funciona esse processo dentro da GreenElo, né? Então, um cliente, né, vem alguma oportunidade do mercado, né? O nosso time comercial trabalha as oportunidades do mercado, aonde identifica, né, uma oportunidade de ter um sistema mais eficiente, ou, né, onde o cliente está preocupado com a eficiência, mas ele não tem a possibilidade de fazer o investimento necessário para ter o sistema mais eficiente possível, e aí a GreenElo vem com a proposta, né, de um sistema mais eficiente, que atende às qualidades mínimas, né, as qualidades técnicas do cliente, e aí no final, né, isso vira um serviço, né, que o cliente remunera a GreenElo pelo serviço prestado. A ideia é vender o pacote completo, né, ter realmente o end-to-end ali do projeto de eficiência energética, né. E aí, Andréia, a gente está falando de como vocês, né, têm realmente essa preocupação com a eficiência energética, e vocês enxergam que isso pode ser algo que chega nos clientes de vocês, que vocês têm isso como bandeira, que pode também o cliente na casa dele, né, como uma pessoa física, eu na minha casa, usar soluções que vocês têm na loja de vocês para também ser mais eficiente, né, o que a gente pode, como pessoa física, encontrar numa loja da Leroy que ajuda a gente nesse sentido também? Isso é fácil. A gente tem uma gama que nós chamamos de produtos positivos. Esses produtos, eles vão desde placas solares para você fazer o seu sistema de captação solar e transformação em energia, até madeira certificada. As lojas da Leroy Merlin, qualquer madeira que você comprar na loja, ela tem o selo FSC. Muitas vezes as pessoas chegam nas lojas e nem sabem disso, mas como a gente tem uma responsabilidade muito grande com essa questão do desenvolvimento sustentável, dos produtos positivos, do consumo consciente, a gente tem uma gama desenvolvida de produtos nessa linha muito forte. Então, torneiras que fazem o controle do consumo de água, chuveiros mais eficientes, aquecedores, e aí os sistemas de captação de energia solar para transformar isso em energia dentro da sua casa. Então, a gente tem uma gama bastante grande nesse sentido.
Acho que todo mundo pode participar nessa transição energética para redução de consumo, né? Acho que cada um na sua casa também, não só as empresas, podem ter essa preocupação, né? E aí, Bruno, qual a dica que eu posso ter para, né, a gente que está na nossa casa para reduzir o consumo de energia, né? Como que eu avalio isso? E como é que é isso para as empresas? É parecido? É diferente? Como é que funciona? Bom, o consumo de energia ele está diretamente ligado, né, ao nosso comportamento no dia a dia, né? Então, uma maneira imediata, né, de a gente entender, né, o consumo a gente tem começar a pesquisar e medir, né, e identificar dentro da nossa tarifa de energia, né, da nossa conta de energia, os nossos padrões, né. Então, uma das coisas que é interessante, né, como a conta de energia ela acaba chegando no final do mês, a gente não tem essa situação imediata, né, de se a conta viesse de maneira imediata, eu saberia exatamente o quanto eu consumi. Mas como isso vem só lá na frente, né, as pessoas não têm essa relação de quanto que ela consome, qual uma residência, né, que a gente, quilowatt-hora consumido, equivalem a mais ou menos a R$ 8. Então, dando um exemplo rápido aqui numa família de 4 pessoas, né, imagina 4 pessoas tomando 4 banhos por dia de 20 minutos, e isso custa em torno de R$ 4 por dia, que vai chegar a R$ 120 no final do mês. Já se, né, essa família for um pouquinho mais conservadora no banho, digamos assim, que demore uns 10 minutos, a conta já vai para R$ 60. Né? Então, eu acho que o problema aqui não é o tempo do banho, mas a falta de conhecimento do quanto que isso efetivamente custa no final. Né? Então, aqui uma dica, né, acho que a principal dica é você conseguir entender o seu comportamento e como que esse comportamento se reflete, né, na sua conta de energia. Aí, complementando aqui rapidinho, né, o comentário da Andrea sobre os produtos da Leroy Merlin, eu mesmo, pessoalmente, estou construindo uma cabana, né, e a minha ideia é que essa cabana seja autossuficiente em energia e autossuficiente no uso da água, né, seja bem off-grid, né, e a primeira coisa, e eu sou cliente da Leroy Merlin, visito a Leroy Merlin faz muito tempo e esses dias eu tive a grata surpresa de estar entrando numa Leroy Merlin e na frente da Leroy Merlin estava ali o sistema, né, fotovoltaico para sistemas off-grid e eu poderia comprar isso como um pacote, né? São poucas hoje as lojas que oferecem esse tipo de coisa. Leroy Merlin é uma dessas lojas que oferecem esse tipo de solução, pelo menos a única que eu encontrei aqui próximo e que para o consumidor é excelente, né? De uma certa maneira está ajudando esse consumidor que tem a necessidade de adquirir esse produto, que tem a necessidade de entender mais sobre o sistema e de uma maneira bem educativa a Leroy está trazendo isso para o mercado. Que legal, Bruno. Quero depois conhecer sua cabana, hein? Não, com certeza. Pois é, eu achei que o Bruno ia pedir um cupom de desconto aqui já. E aí, eu tô aqui pensando, Andréia, né, nas dificuldades, né, que talvez vocês encontrem, né? O Bruno comentou que, por exemplo, pessoa física, nem sempre a gente acha, às vezes, os recursos que a gente precisa para fazer uma casa sustentável, né, uma casa autossuficiente. Isso acontece também para as empresas, né? Qual que é o desafio que você vê, né, principalmente no setor de varejo, que é onde vocês atuam, para adotar a solução de eficiência energética? O varejo ele tem os seus desafios, porque normalmente os nossos budgets são bastante apertados e a gente tem um trabalho grande aí de eficiência para fazer, a gente sempre quer consumir menos, a gente tem desafios grandes nesse sentido. Mas o que a gente acha que é muito legal que aconteceu no mercado foi um movimento do varejo para a causa de consumo consciente, de redução de consumo. Nós, por exemplo, usávamos lâmpadas T5 e T8 até pouco tempo atrás. E quando a gente começou a fazer a transição para o LED, a gente percebeu a diferença em custo de conta, né? E todo o ganho que a gente tem em eficiência para a loja. Então, e aí eu olhando para o varejo como um todo, eu sei que a Green tem projetos com varejistas de supermercado na área de refrigeração, que é o grande vilão aí para esses players. A gente, por exemplo, no nosso caso, a iluminação é um vilão, mas o nosso sistema de ar-condicionado também é um grande vilão, é o maior até.
e a gente tem trabalhado com a GreenYellow também nessa vertente, a gente tem encontrado parcerias, a gente tem trabalhado com a GreenYellow, mas existem outras empresas nos acessando para trazer outras soluções, então o mercado está bem desenvolvido aí nesse sentido, tem muita coisa vindo de fora, a gente não tem os subsídios que a Europa tem para fazer implantação de fotovoltaica, mas a gente tem um esforço grande aqui para poder instalar isso nas nossas operações. Então, acho que o mercado está evoluindo, ainda tem muita coisa para fazer, mas a gente, como varejista de soluções para casa, a gente quer trazer para o cliente final essas soluções também. Então, é por isso que o Bruno encontra na nossa loja muitos produtos relacionados ao consumo consciente, e a gente tem um treinamento grande com os nossos colaboradores para ajudar o nosso cliente final a instalar, a utilizar, a fazer manutenção. Então, a gente tem um trabalho bastante grande nesse sentido na Leroy. Você comentou, né, André, do crescimento da eficiência energética. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco isso à tona, né, que acho que as lojas ficaram muito tempo sem movimento, né, em tese desligadas, mas, e aí eu acho que o varejo percebeu bastante que a energia existia mesmo sem ter fluxo de pessoas. Eu acho que passou-se a ter um olhar sobre essa despesa que talvez no meio ali de um fluxo alto de pessoas, ela se misturava um pouco em tudo, né, eu acho que a pandemia, acho que a gente percebeu com nossos clientes que a preocupação mudou um pouquinho para a eficiência energética mais do que tinha antigamente. Para nós foi um pouco diferente, porque na pandemia nós trabalhamos muito, porque como nós fomos considerados um serviço essencial, as nossas lojas ficaram abertas e a gente atendeu a demanda desses clientes que estavam em casa. Então, a gente percebeu, sim, que os clientes estavam preocupados com as suas casas, em mudar a forma como eles se relacionavam dentro dessas casas, então teve uma mudança de mindset dessas pessoas, inclusive com relação ao consumo, porque elas começaram a trabalhar em casa e o consumo de energia aumentou em função desse período que a família toda estava reunida dentro de casa. Então houve um esforço dessas famílias também de fazer essas reduções. Então as nossas lojas puderam prover durante esse período de 2 anos, quase 2 anos, que as pessoas estiveram dentro de seus lares. E aí, né, você comentou das tecnologias que tem nas lojas, né, como que você enxerga a relação, Andréia, da tecnologia com a busca pela eficiência energética, assim, uma não existe sem a outra, como que você vê as duas andando juntas? Não, elas andam juntas, e a Leroy, ela vem ao longo dos anos trabalhando fortemente no desenvolvimento sustentável. Nós temos 20 lojas certificadas Aqua no Brasil. No segmento de varejo, nós somos líderes em certificação. A gente está sempre estudando, buscando parceiro, desenvolvendo projetos com as empresas que têm esse mesmo alinhamento que a gente. Nas nossas lojas, nós pensamos que a gente quer um sistema eficiente, como eu disse um pouquinho lá atrás. Trabalhamos com a escolha de material com baixa emissão de CO2, trabalhamos na eficiência energética de cada equipamento, trabalhamos no consumo e na verificação desses consumos diariamente, para que a gente possa garantir que as lojas não estejam gastando mais do que elas precisam. Isso serve para água, para energia. Aí temos toda a gama de produtos sustentáveis que a gente já falou um pouquinho lá atrás, toda a madeira certificada, enfim. E o nosso compromisso vai desde a construção até a venda do produto final para o cliente. Então, a gente quer que ele tenha uma experiência completa com uma loja que respeita o meio ambiente, que tem essa diretriz clara, que fique claro para o cliente final que a Leroy Merlin tem esse viés na sua cultura. Então, a gente usa toda a energia disponível no mercado para monitorar, aprimorar nossos sistemas, poupando sempre o meio ambiente e diminuindo o consumo desnecessário. E aí, fazendo um gancho, né, você comentou bastante, enfim, a Leroy claramente tem objetivos muito claros, né, de redução de meta de emissão de carbono e tudo mais. A eficiência energética, entendo, então, que é um pilar importantíssimo para o atingimento dessas metas da Leroy, né? Sim, com certeza. A gente tem um programa interno, né, que não é divulgado, mas a gente tem metas internacionais por cada país
onde a gente tem um relatório enviado à França anualmente, com consumos, com a orientação de qual tipo de energia a gente usa. No Brasil, a gente tem aí a possibilidade de usar muito energia hidrelétrica, então a gente é considerado como utilizando energia limpa e sustentável, diferentemente de muitos países da Europa, que usam gás, enfim, outros tipos de combustível. Então, a gente faz esse mapeamento no Brasil, com uma periodicidade, mas a gente reporta para a França anualmente todos os nossos consumos. Bacana. E aí, Bruno, para fechar, que estamos chegando ao final da nossa conversa, como que aí, expandindo a eficiência energética não só do universo da Leroy, mas por Brasil, né? Como você entende que a eficiência energética vai ser um pilar importante para a gente atingir as próprias metas de redução que o Brasil tem para 2050? Com certeza, Marília, acho que o principal aqui, né, e foi uma coisa que o Brasil se comprometeu aí nas últimas reuniões do COP, é a criação do mercado brasileiro e internacional de crédito de carbono. Hoje a gente consome energia, né, mas a gente não paga pelo impacto que essa energia gera, tanto na sua geração quanto na sua transmissão, em toda a sua cadeia. Então, uma hora que, né, de uma certa maneira, e outros países já vêm colocando isso dentro da fatura de energia, então logo chega aqui no Brasil. Então, uma hora que você cria um mercado, né, de crédito de carbono, consegue criar uma demanda, né, atuando em cima dos principais emissores, né, isso faz com que todo o mercado, né, ele gire em torno, né, do crédito, né, que vai auxiliar, digamos assim, na viabilidade financeira dos projetos de eficiência energética. A gente vai ter uma grande alteração. Né, uma curiosidade, né, o Brasil ele se comprometeu até 2030 em reduzir em 50% as emissões. Né, e hoje, 44% das emissões de carbono no Brasil, elas são de fonte de desmatamento. Né, e 90% desse desmatamento é ilegal. Né, então, hoje, se o Brasil resolvesse, né, 90% do problema que já é ilegal, né, a gente estaria muito próximo do atingimento da meta de 2030. Né, então, com, digamos assim, uma política mais agressiva, né, com relação ao desmatamento e a criação do mercado, a gente está no caminho, né, do atingimento da meta de 2050. E aí, né, vamos precisar de mais empresas como a GreenYellow, que trabalham, né, essa questão de energia renovável, de eficiência energética de uma maneira bem ampla, né, para que o Brasil tenha um mercado aquecido voltado a investimentos e financiamentos em projetos de eficiência energética e energia renovável. Então, muitos desafios pela frente, né? Chegamos ao final do nosso bate-papo. Queria agradecer a Andréia pela parceria com a GreenYellow e também por participar aqui conosco hoje, foi muito bom. Obrigada, Marília, obrigada, Bruno, pela oportunidade, foi muito bacana poder conversar com vocês sobre um assunto tão caro à Leroy. Agradecer também, Bruno, pela participação aqui, já é de casa, mas espero que você possa participar com a gente em outro episódio também. Imagina, Marília, é sempre bom estar aqui conversando, batendo um papo legal com a Andréia e poder está mostrando para o mercado tanta coisa legal que a Leroy Merlin está fazendo. Quer dizer, é uma líder nesse sentido de sustentabilidade e eficiência energética. É bom estar ali na frente, né, fazendo a inovação, fazendo a novidade, e eu tenho certeza que a Leroy vai se manter assim por muitos anos. E quero agradecer você também, que está ouvindo a gente, que nos acompanhou até aqui, e quero te convidar a seguir a GreenYellow nas redes sociais e também continuar ouvindo o Go Green, o podcast energético da GreenYellow, que acontece a cada 15 dias. Te espero no próximo episódio.